Capítulo 74. Bryce tentou não se prender ao fato de que Hunt e o mundo sabiam o que e quem ela era de verdade. Pelo menos a imprensa não havia descoberto, uma pequena bênção. Como se ser uma princesa bastarda não significasse nada. Como se aquilo a definisse como pessoa. O choque no rosto de Hunt era precisamente o motivo pelo qual ela não havia lhe contado. Ela havia rasgado o cheque de Jéssica e com ele séculos de dívidas. De qualquer modo, nada daquilo importava agora. Hunt havia partido. Sabia que ele estava vivo. Havia visto as imagens da procissão de abertura da cimeira no noticiário. Hunt estava igual ao que era antes de tudo dar errado. Outra pequena bênção. Ela mal tinha notado a chegada dos outros. Jéssica, Tyrion, sua soberana, o pai, o irmão. Não, ela apenas se concentrara naquele ponto na multidão, aquelas asas cinzentas que agora haviam se regenerado. Patética. Ela era totalmente patética. Bryce teria feito aquilo. Teria, de bom grado, trocado de lugar com Hunt, mesmo sabendo que Sandriel faria com ela. Talvez aquilo a fizesse uma idiota. Como disse Ram, ingênua. Talvez tivesse tido sorte de sair do saguão do comício ainda respirando. Talvez ser atacada pelo Cristalos fosse o preço por suas merdas. A semiférica tinha passado os últimos dias pesquisando as leis para ver se havia algo a ser feito por Hunt. Não havia. Ela tentara as únicas duas coisas que poderiam ter conseguido a liberdade do anjo: uma oferta para comprá-lo e se oferecer em seu lugar. Não acreditou naquelas palavras babacas de despedida. Teria dito mesmo se estivesse em seu lugar. Teria sido o mais desagradável possível, se aquilo deixasse em segurança. Bryce se sentou na mesa da recepção da sala de exibição, encarando a tela em branco do computador. A cidade estivera quieta nos últimos 2 dias, como se a atenção de todos permanecesse na cimeira, muito embora apenas alguns dos líderes e cidadãos da cidade da lua crescente houvessem comparecido. Ela havia assistido à reprise das notícias apenas para pegar outro vislumbre de Hunt, sem qualquer sorte. Dormiu no quarto dele todas as noites. Havia vestido uma de suas camisetas e se esgueirado pelos lençóis com o perfume do anjo e fingido que ele estava deitado no escuro ao seu lado. Um envelope com o Comitium como remetente tinha chegado à galeria havia 3 dias. Seu coração tinha acelerado conforme ela o abria, se perguntando se ele fora capaz de mandar uma mensagem. A opala branca havia caído na mesa. A Isaiah escrevera uma nota discreta, como se ciente de cada linha de correspondência seria checada. Naomi achou isso na barcaça. Pensou que talvez a quisesse de volta. Então havia acrescentado como se pensasse melhor. Ele lamenta. Ela tinha guardado a pedra na gaveta da mesa. Suspirando, Bryce a abriu então, espiando a gema leitosa. Passou o dedo pela superfície fria. Ah, te parece triste, observou Lerraba, flutuando até a cabeça de Bryce. Ela apontou para o tablet, em que a semiférica havia pausado, no rosto de Hunt, o terceiro replay da procissão de abertura. Assim como você, Bibi. Obrigada. A seus pés, Cynric se espreguiçou bocejando. As garras curvas brilharam. Então, o que fazemos agora? Bryce franziu o senho. O que quer dizer? Lerraba se abraçou, flutuando em pleno ar. Apenas voltamos ao normal? Sim. Os olhos faiscantes encontraram os de Bryce. O que é normal, afinal? Me parece chato. Lerraba sorriu de leve, corando. Bryce devolveu o sorriso. Você é uma boa amiga, Lelê. Uma boa amiga mesmo. Ela suspirou de novo, perturbando as chamas da duende. Desculpe se às vezes não tenho sido uma tão boa para você. Lerraba acenou com a mão, ficando vermelha. Todos passamos por isso, Bibi. Ela se empolerou no ombro de Bryce, seu calor penetrando a pele que a semiférica não tinha percebido tão gelada. Você, eu e Siri, juntos, vamos superar tudo isso. Bryce ergueu um dedo, deixando Lerraba segurá-lo entre suas minúsculas, flamejantes mãos. Fechado. Capítulo 75.
Ron tinha antecipado que a cimeira seria intensa, perversa e intrinsecamente perigosa. Cada momento, uma especulação sobre que garganta seria cortada, assim como cada uma a que já havia comparecido. Daquela vez, seu único inimigo parecia ser o tédio. Sandriel tinha levado 2 horas para lhes dizer que os Esteri exigiriam que cada casa enviasse mais tropas para o fronte. Não havia sentido em argumentar. Nada iria mudar. A ordem viera dos Esteri. A conversa se desviou para novas propostas de comércio, e em seguida rodou e rodou e rodou. Até mesmo Micah foi pego na semântica de quem fez o que e conseguiu o que e assim por diante. Até Ron se perguntar se os Esteri não tinham inventado aquela reunião como alguma forma de tortura. Especulou quantos integrantes da guarda asteriana estariam dormindo por trás das máscaras. Ele havia flagrado alguns membros do baixo escalão de diversas delegações cochilando. Mas Atalar estava atento. A cada minuto, o anjo parecia ouvir, observar. Talvez fosse aquilo que o governador quisesse. Todos tão entediados e desesperados pelo fim da reunião que eventualmente concordariam com termos desvantajosos. Havia alguma resistência ainda assim. O pai, por exemplo, assim como as sereias e as bruxas. Uma bruxa em especial. A rainha Hypexia falava pouco, mas ele percebeu que também ouvia cada palavra sendo proferida. Os magníficos olhos castanhos cheios de inteligência cautelosa apesar da juventude. Tinha sido um choque vê-la no primeiro dia. O rosto familiar naquele cenário, a coroa e as vestes reais. Descobri que por semanas vinha conversando com sua suposta prometida sem fazer a mínima ideia. Ele havia conseguido se infiltrar entre 2 membros de seu coven conforme entravam no refeitório naquele primeiro dia, e como um idiota exigido. Por que não disse nada sobre quem era de verdade? Hypexia segurava a bandeja com uma graça mais adequada a um cetro. Você não perguntou. O que diabo estava fazendo naquela clínica? Os olhos escuros se estreitaram. Minhas fontes me disseram que o mal se agitava na cidade. Vim ver por mim mesma, discretamente. Era o motivo pelo qual ela estivera presente na cena da morte da sentinela do templo, ele se deu conta. E na noite em que Atalar e Bryce tinham sido atacados no parque. Também vim ver como era ser comum. Antes disso, apontou para a coroa. Sabe o que meu pai espera de você? De mim? Tenho minhas suspeitas, respondeu ela com frieza. Mas não estou considerando tais mudanças em minha vida no momento. Ela sentiu para ele antes de se partir. Com ninguém. E foi tudo. Fora colocado em seu lugar. Naquele dia, pelo menos, tinha tentado prestar atenção. Não olhar para a bruxa com absolutamente nenhum interesse em casar com ele, grande merda. Com aqueles dons de cura, seria capaz de sentir o que havia de errado com o príncipe, que o transformava no último de seu sangue? Ele não queria descobrir. Ron afastou a lembrança da profecia do oráculo. Ao menos não era o único ignorando Hypexia. Jezba Roga não havia trocado uma palavra com a rainha. Certo, a feiticeira não havia falado muito, a não ser para assegurar que a casa de chama e sombra florescesse em meio à morte e ao caos, não vendo nenhum problema com uma guerra longa e devastadora. Ceifadores sempre se alegravam ao transportar as almas dos mortos, disse ela. Até mesmo os arcanjos tinham parecido desconcertados com aquilo. Quando o relógio bateu 9 horas e todos tomaram seus lugares na sala, Sandriel anunciou. Micah precisou se ausentar e se juntará a nós mais tarde. Apenas uma pessoa, bem, 6, podia convocar Micah daquela reunião. Sandriel parecia satisfeita em comandar os procedimentos do dia. Vamos começar pela resistência das sereias em construir um canal para o transporte de nossos tanques e a manutenção das linhas de abastecimento, declarou a arcanja. A filha da rainha do rio mordeu o lábio, hesitante, mas foi o capitão Therion Kitos que respondeu com fala arrastada. Diria que quando suas máquinas de guerra destroçarem nossos viveiros de ostras e florestas de algas, não é prematuro supor que será a destruição de nossa indústria de pesca. Os olhos de Sandriel faiscaram, mas ela respondeu com doçura. Vocês serão compensados. Therion não recuou. Não é apenas uma questão de dinheiro, é sobre o cuidado com o planeta. A guerra exige sacrifícios. Therion cruzou os braços.
os músculos se contraindo sob a camiseta preta de manga comprida. Depois do desfile inicial e daquele primeiro dia de reuniões intermináveis, a maioria havia adotado trajes menos formais para o restante das palestras. Sei dos cultos da guerra, governadora. Macho arrogante, para dizer o mínimo, encarando Sandriel. A preocupação de Therion tem mérito e precedentes, disse a rainha Hypexia. Ron se endireitou quando todos os olhos se voltaram para a rainha bruxa. Ela também não se esquivou da tempestade no olhar de Sandriel. Ao longo da margem oriental do mar de Regan, os corais e florestas de algas que foram destruídos nas guerras sorvaquianas há 2000 anos ainda não se recuperaram. As sereias que os cultivavam foram compensadas, como alega, mas apenas por algumas safras. Completo silêncio na sala de reunião. Você pagará, governadora, por milhares de colheitas, 2.000, e as criaturas que fazem suas casas nos lugares que propõem destruir, como vai compensá-las? São inferiores, mais inferiores que inferiores, disse Sandriel com frieza impassível. São filhos de Midgard, filhos de Kitona, argumentou a rainha bruxa. Sandriel sorriu, toda dentes. Me poupe dessas besteiras piegas. Hypexia não devolveu o sorriso. Apenas sustentou o olhar de Sandriel, sem desafio, apenas com franco interesse. Para a eterna perplexidade de Ron, foi Sandriel quem desviou os olhos primeiro, revirando-os e folheando os seus papéis. Até mesmo o pai piscou diante daquilo, e estudou a jovem rainha por entre olhos semicerrados. Sem dúvida, se perguntando como uma bruxa de 26 anos tinha a coragem, ou o que Hypexia podia saber sobre Sandriel para fazer Arcanjo se sujeitar. Sopesando se a rainha bruxa seria mesmo uma boa noiva para Ron ou uma pedra no sapato. Do outro lado da mesa, Jesse Barroga sorria vagamente para Hypexia, seu primeiro reconhecimento da jovem bruxa. O canal, começou Sandriel tensa, pousando os papéis. Será discutido mais tarde. As linhas de abastecimento. A Arcanjo se lançou em outro discurso sobre os planos para simplificar a guerra. Hypexia voltou os papéis à sua frente, mas os olhos se ergueram para o segundo anel de mesas, para Therion. O tritão lhe deu um ligeiro, furtivo sorriso, em gratidão e reconhecimento. A rainha bruxa assentiu de volta, mal um movimento de queixo. Therion apenas ergueu seus papéis de modo displicente, exibindo que pareciam ser umas 20 linhas de marcadores, destacando alguma coisa. Os olhos de Hypexia se arregalaram brilhantes como reprovação e descrença, e Therion baixou o papel antes que alguém notasse. Adicionou mais uma marcação a ele. Um rubor cobriu as bochechas da rainha bruxa. O pai, entretanto, começou a falar. Então Ron ignorou as artimanhas da dupla e endireitou os ombros, se esforçando para parecer que prestava atenção, que se importava. Nada daquilo importaria no fim. Sandriel e Micah conseguiriam o que queriam, e tudo continuaria igual. Hunt estava tão entediado que, sinceramente, pensou que o cérebro sangraria pelos ouvidos, mas tentou saborear aqueles últimos dias de calma e relativo conforto, mesmo com Pollux monitorando tudo do outro lado da sala, esperando até que pudesse parar com a pretensa civilidade. Hunt sabia que Pollux contava as horas para liberar sua fúria sobre ele. Então, toda vez que aquele babaca sorria para ele, Hunt devolvia o sorriso. As asas de Hunt haviam se curado, enfim. Ele as vinha testando o máximo que podia, esticando e flexionando. Se Sandriel permitisse que voasse, sabia que o aguentariam. Provavelmente. Parado contra a parede, dissecando cada palavra dita, aquela era sua forma particular de tortura, mas Hunt ouvia. Prestava atenção mesmo quando parecia que tantos outros lutavam contra o sono. Tinha a esperança de que aquelas delegações corajosas, os féricos, as sereias, as bruxas, resistissem até o fim da cimeira antes de se lembrar de que o controle era uma ilusão e de que os Estoli podiam simplesmente emitir um decreto para novas leis de comércio, assim como fizeram com a atualização de guerra. Mais alguns dias. Era tudo o que Hunt queria. Era o que dizia a si mesmo. Capítulo 76.
Bryce havia acampado na biblioteca da galeria pelos últimos 3 dias, ficando bem depois da hora de fechar e voltando de madrugada. Não havia sentido em passar muito tempo no apartamento, já que a geladeira estava vazia e Cynrix sempre com ela. A semiférica calculou que podia muito bem ficar no escritório até que parasse de se sentir como se a casa fosse uma casca vazia. Jéssica, ocupada na cimeira, não checava as filmagens da galeria. Não via os vídeos de segurança. Não notava as embalagens bagunçando cada superfície da biblioteca, o frigobar quase cheio de queijo, ou o fato de que Bryce tinha começado a usar roupas de ginástica no escritório, ou que ela havia começado a tomar banho no banheiro dos fundos da biblioteca, ou que ela havia cancelado todas as reuniões com clientes e pegado outro amuleto arquesiano direto do cofre na parede do escritório da feiticeira, o último no território, um dos 5 últimos no mundo inteiro. Era apenas uma questão de tempo, entretanto, até que Jéssica ficasse entediada e acessasse as dezenas de filmagens para ver tudo, ou consultasse o calendário e descobrisse todos os compromissos reagendados. Bryce havia recebido respostas de 2 novos empregos em potencial e tinha entrevistas engatilhadas. Teria, claro, de inventar alguma desculpa para Jéssica. Uma consulta com uma média bruxa ou uma limpeza de dentes ou algo normal, mas necessário. E se conseguisse uma daquelas colocações, teria de bolar um plano para pagar a dívida de Cynrix, algo que aplacaria o ego de Jéssica o bastante para evitar que a feiticeira a transformasse em alguma criatura horrível apenas por pedir dispensa. Suspirou, passando a mão sobre um milenar tomo cheio de jargões legais que requeriam um diploma para decifrar. Jamais havia visto tantos ergos e, entretanto, e data venia e jurisprudência. Mas ela continuou pesquisando, assim como Lerraba. E quanto a isso, Bibi? A duende reluziu, apontando para uma página à sua frente. Diz aqui, a sentença de um criminoso pode ser comutada para serviço se... Vimos isso há 2 dias, lembrou Bryce. Nos levou de volta à escravidão. O som de um leve arranhar invadiu o cômodo. Bryce estreitou os olhos para o Nuken, com cuidado para que ele não percebesse que tinha sua atenção. De qualquer modo, a criatura sorria para a semiférica, como se soubesse de algo que ela não sabia. Descobriu o motivo 1 minuto depois. Há um outro caso abaixo desse, disse Lerraba. A mulher humana foi libertada depois... Cynrix rosnou, não para o tanque, para as escadas acarpetadas em verde. Passos casuais soaram. Bryce se levantou de pronto, pegando seu telefone. Um par de botas, em seguida jeans escuros, então... Asa branco-neve. Um rosto injusto de tão lindo. Maica. Qualquer pensamento lhe escapou conforme o arcanjo entrava na biblioteca, observando as prateleiras e as escadas que levavam ao giral de bronze e alcovas, o tanque e o Nuken que sorria, o lustre do sol raiado bem acima. Ele não podia estar ali embaixo, não podia ver aqueles livros. Vossa Graça, soltou Bryce. A porta da frente estava aberta, explicou ele. O puro poder atrás de seu olhar era como levar uma tijolada no rosto. Claro que as trancas e os encantamentos não o detiveram. Nada jamais conseguiria. Ela acalmou o coração galopante o bastante para falar. Ficarei feliz em encontrá-lo lá em cima, Vossa Graça. Se quiser que eu ligue para Jéssica... Jéssica, que está na cimeira onde você devia estar no momento. Aqui embaixo está ok. Devagar, ele caminhou até as imponentes estantes. Cynrix tremia no sofá. Lerraba se escondeu atrás de uma pequena pilha de livros. Até os animais em suas variadas gaiolas e pequenos tanques se encolheram. Apenas o Nuken continuava a sorrir. Por que não se senta, Vossa Graça? Convidou Bryce, recolhendo as embalagens, sem se importar se acabava com o molho de pimenta na camiseta branca, somente interessada em que Micah se afastasse das prateleiras e daqueles preciosos livros. Ele a ignorou, estudando os títulos em sua linha de visão. Que Urge a livrasse. Bryce jogou as embalagens na lata de lixo abarrotada. Temos algumas peças de arte fascinantes lá em cima. Talvez queira me dizer o que está procurando. Ela olhou para Lerraba, que havia ficado de um tom intenso de ciano,
e balançou a cabeça em um apelo mudo para que tomasse cuidado. Micah dobrou as asas e se virou para ela. O que estou procurando? Sim, sussurrou Bryce. Ele aprendeu com aqueles olhos frios. Estou procurando você. O encontro daquele dia tinha sido o pior, o mais lento. Sandriel se deleitava em enrolá-los com mentiras e meia-verdades, como se saboreasse o golpe de misericórdia, o momento em que se renderiam a ela e aos desejos dos Estrie. Hunt, recostado à parede entre a guarda asteriana em gala completa, observava o relógio se arrastar até as 4. Ron parecia ter adormecido meia hora antes. A maior parte das facções inferiores havia sido dispensada, deixando a sala quase vazia. Até mesmo Naomi fora enviada de volta a Lunetium para se certificar de que a 33ª continuasse em forma. Apenas o staff mínimo e seus líderes ficaram, como se todos agora soubessem que estava acabado, que aquela república era uma farsa, ou a pessoa reinava ou se curvava. Abrir um novo porto na costa leste de Valbara, disse Sandriel pela 1000ª vez. Nos permitiria construir uma instalação de segurança ou nossa legião aquática. Um telefone vibrou. Jéssica Roga, para surpresa do anjo, tirou o aparelho do bolso interno do blazer cinza que fazia conjunto com seu vestido. Ela se remexeu no assento, desviando o telefone do olhar curioso do macho à sua esquerda. Alguns poucos líderes tinham percebido a mudança no foco da atenção de Roga. Sandriel continuou a falar, alheia, mas Ron tinha despertado com o sono e encarava a mulher, assim como Fury, sentada a 2 fileiras atrás da feiticeira. Os polegares de Jéssica voavam pelo telefone, a boca pintada de vermelho e contraída quando ergueu uma das mãos, até Sandriel se calou. Lamento interromper, governadora, mas há algo que todos nós precisamos ver. O anjo não tinha um motivo racional para o pavor que se instalou em seu estômago. O que quer que estivesse naquele telefone podia ter relação com qualquer coisa. No entanto, sua boca secou. O quê? Exigiu Sandriel do outro lado da sala. Jéssica a ignorou e encarou Declan Emmett. Pode espelhar meu telefone nessas telas? Ela indicou a série de monitores ao redor do recinto. Declan, que estivera quase dormindo no anel atrás de Ron, imediatamente se endireitou. Sim, sem problema. Ele era esperto bastante para olhar primeiro para Sandriel, e a arcanjo revirou os olhos, mas assentiu. Em um instante, o laptop de Declan estava aberto. O férico franziu o senho para o que apareceu na tela, mas então apertou um botão e revelou dezenas de transmissões de vídeo diferentes, todas do antiquário Griffin. No canto inferior direito, na familiar biblioteca, Hunt se esqueceu totalmente de respirar, em especial quando o telefone de Jéssica vibrou de novo e uma mensagem, uma continuação da conversa anterior, ao que parecia, pipocou nas telas. Seu coração parou com o nome, Bryce Kinlan. Seu coração parou completamente com a mensagem. A transmissão está pronta? Mas que porra! Sibilou Ron. Bryce estava diante da câmera, aparentemente servindo uma taça de vinho, e ao seu lado, sentado à mesa da biblioteca, estava Micah. Ele disse que tinha uma reunião, murmurou Sandriel. A câmera estava escondida dentro de um dos livros, logo acima da cabeça de Bryce. Declan apertou algumas teclas do computador, acessando aquela filmagem em particular. Outra tecla e o áudio encheu a sala de conferências. Quer algo para acompanhar o vinho? Queijo, dizia a semiférica por sobre o ombro, lançando um sorriso descontraído para Micah. Micah se debruçou sobre a mesa, observando os livros abertos. Seria ótimo. Bryce cantarolou, teclando discretamente no telefone conforme mexia no carrinho de bebidas. A mensagem seguinte para Jéssica retumbou nas telas da sala de reunião. Uma palavra que congelou o sangue de Hunt. Socorro. Não era uma súplica charmosa, atrevida. Não quando Bryce ergueu o olhar para a câmera. Medo brilhava ali. Medo puro, intenso. Cada instinto de Hunt ficou em alerta máximo. Governadora, disse o rei outonal para Sandriel, eu gostaria de uma explicação. Mas antes que Sandriel pudesse responder,
Ron ordenou, em tom baixo, os olhos grudados na tela. Flynn, envie uma unidade do Ox para o antiquário Griffin, imediatamente. De pronto, Flynn tinha o telefone em mãos, os dedos voando. Michael não fez nada de errado, disparou Sandriel para o príncipe férico, exceto demonstrar o péssimo gosto para fêmeas. Aquilo arrancou um rosnado de Hunt. Teria merecido um açoite de vento gélido de Sandriel, ele sabia, se o sol não tivesse se perdido nos rosnados semelhantes de Declan e Ron. Vá até o antiquário Griffin imediatamente, gritava Tristan Flynn para alguém. Sim, na cidade velha. Não, apenas vá. É uma maldita ordem. Ron vociferava outro comando para o Lorde Férico, mas Micah começou a falar de novo. Tem mesmo estado ocupada. Micah gesticulou para a mesa. Procurando por uma brecha? Bryce engoliu em seco enquanto servia um prato a Micah. Hunt é meu amigo. Aqueles eram livros jurídicos sobre a mesa. O estômago de Hunt despencou para os pés. Ah, sim, disse Micah se recostando na cadeira. Admiro isso em você. Que porra está acontecendo? Cuspiu Fury. Leal até a morte e além, continuou o arcanjo. Apesar de todas as provas contrárias, ainda acredita que Danica era algo mais que uma puta viciada. Sabine e vários lobos rosnaram. Devíamos mandar uma alcateia. Hunt ouviu Amelie Ravenscroft dizer para Sabine. Todas as principais matilhas estão aqui, murmurou Sabine, os olhos fixos na imagem. Cada força de segurança de elite está aqui. Deixei apenas uns poucos para trás. Mas como um fósforo aceso, todo o semblante de Bryce se alterou. O medo se tornou raiva afiada, intensa. Normalmente Hunt adorava ver aquele olhar faiscante. Não naquele momento. Use a maldita cabeça, implorou a ela em silêncio. Seja esperta. Bryce deixou o insulto de Micah assentar, estudando o prato de queijo e uvas que estava arrumando. Quem sabe qual é a verdade? Perguntou ela com suavidade. Os filósofos nesta biblioteca certamente têm opiniões sobre o assunto. Sobre Danica? Não banque a idiota. O sorriso de Micah se alargou. Ele apontou para os livros ao redor. Sabe que abrigar esses volumes lhe garante passagem de ida para a execução? Parece muito barulho por causa de alguns livros. Humanos morreram por causa deles, ronronou Micah, indicando as estantes imponentes da sua volta. Títulos banidos, se não estou enganado. Muitos deles supostamente exclusivos dos arquivos do Zestri. Evolução, matemática, teorias que contestam a superioridade dos Vanir e Zestri. Alguns de filósofos que as pessoas alegam terem existido antes da chegada do Zestri. Uma risada suave, horrível. Mentirosos e hereges que admitiram seu engano quando torturados pelos Zestri. Foram queimados vivos pelos trabalhos heréticos, consumidos como lenha, e, no entanto, aqui sobrevivem. Todo o conhecimento do mundo antigo, de um mundo anterior aos Zestri, e teorias de um mundo cujos mestres não são os Vanir. Interessante, disse Bryce. Ela ainda não tinha se virado para encarar o arcanjo. O que exatamente tem na biblioteca? Perguntou Ron a Jésiba. A feiticeira não disse nada. Absolutamente nada, mas os olhos cinzentos prometiam morte fria. Ao menos sabe o que a cerca, Bryce Kinlan, continuou Micah, inadvertidamente respondendo à pergunta do príncipe. Esta é a grande biblioteca de Partos. As palavras ecoaram pela sala. Jésiba se recusou a sequer abrir a boca. Parece um monte de baboseira de teoria da conspiração, argumentou Bryce a seu favor. Partos é uma história de niná para humanos. Micah bufou uma risada. Diz a fêmea com o amuleto arquesiano no pescoço. O amuleto das sacerdotisas que um dia serviram e guardaram partos. Acho que sabe o que existe aqui. Que passa seus dias em meio aos restos da biblioteca depois que a maior parte foi queimada pelas mãos do Vanir há 15.000 anos. Hunt sentiu um embrulho no estômago. Podia ter jurado que uma brisa gelada se espalhou a partir de Jésiba. Sabia que durante as primeiras guerras, prosseguiu Micah indolente, quando os Zestri deram a ordem, foi em Partos que o exército humano fez sua derradeira resistência aos Vanir para salvaguardar o que era
o que eram antes das fendas se abrirem. Para salvar os livros, 100.000 humanos marcharam naquele dia, sabendo que iriam morrer e perder a guerra. O sorriso do arcanjo se abriu, tudo a fim de garantir às sacerdotisas tempo para pegar os volumes mais importantes. Elas os embarcaram em navios e desapareceram. Estou curioso para saber como acabaram com Jéssica Roga. A feiticeira que assistia à própria verdade se desenrolar nas telas ainda não falava. Para responder o que havia sido insinuado, tinha alguma coisa a ver com o motivo que a levara a deixar as bruxas? Ou a se juntar ao sub-rei? Maika se reclinou no assento, asas farfalhando. Havia muito eu suspeitava que os resquícios de partos estavam guardados aqui. Um registro de 2.000 anos de conhecimento humano, datado de antes da chegada dos Estuary. Dei uma olhada em alguns títulos nas prateleiras e soube que era verdade. Ninguém sequer piscou conforme a verdade se revelava, mas Jéssica apontou para as telas e disse para Tristan Flynn, para Sabine, a voz trêmula: digam às tropas auxiliares que movam seus traseiros, salvem aqueles livros, eu lhes imploro. Hunt rangeu os dentes. Claro que os livros eram mais importantes que Bryce para ela. O Ox não fará tal coisa, disse Sandriel com frieza. Ela sorriu para Jéssica quando a fêmea enrijeceu. E o que quer que Maika tenha em mente para sua assistentezinha vai parecer razoável comparado ao que os Estuary farão com você por guardar aquele lixo mentiroso. Mas Bryce ergueu a bandeja com o queijo e a taça de vinho. Olhe, apenas trabalho aqui, governador. Enfim, ela encarou Maika. Estava vestida com roupas de ginástica, legging e uma camiseta branca de manga comprida. Os tênis rosa neon brilhavam como Primalux na biblioteca sombria. Fuja, incitou Flynn pela tela, como se Bryce pudesse ouvi-lo. Fuja, porra, Bryce! Sandriel fuzilou o guerreiro férico com o olhar. Ousa acusar o governador de segundas intenções? Mas dúvida brilhava em seus olhos. O Lorde Férico a ignorou, os olhos de volta às telas. Hunt não conseguia se mover, não enquanto Bryce pousava o prato com queijo, o vinho e dizia para Maika: você veio à minha procura, e aqui estou. Um meio sorriso. Aquela cimeira devia estar um verdadeiro tédio. Ela cruzou os braços às costas, o retrato da descontração, e deu uma piscadela. Vai me convidar para sair outra vez? O arcanjo não via o ângulo que Declan havia selecionado, como os dedos da semiférica começaram a se agitar às suas costas, apontando para as escadas, uma ordem desesperada e silenciosa para Lerraba e Cynrix fugirem. Nenhum dos dois se mexeu. Como me disse certa vez, respondeu Maika com suavidade. Não estou interessado. Que pena, o silêncio ecoava pela sala de conferências. De novo, Bryce gesticulou às suas costas, os dedos trêmulos então. Por favor, aquelas mãos pareciam dizer, por favor fujam, enquanto eu o distraio. Sente-se, disse Mike, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Podemos muito bem ser civilizados sobre o assunto. Bryce obedeceu, pestanejando. Sobre o quê? Sobre você me entregar o chifre de Luna.